Oi, boa noite. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar aqui só um pouquinho da palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 13, do versículo... Deixa eu ver... do 1 em diante, né? Mas eu vou resumir e vou falar apenas assim, que existiam dois profetas, o profeta mais velho e o profeta mais novo, dessa história, certo? E Deus pediu para o profeta mais novo fazer uma profecia. E este profeta mais novo fez a profecia que Jesus pediu. Só que Jesus falou para ele, quando você voltar, não volte pela mesma estrada de quando você foi, não beba e nem coma nesse lugar. Não aceite nada nesse lugar. E assim o profeta novo fez, o jovem profeta fez. Só que existia nessa cidade um profeta mais velho, né? O velho profeta. E ficou sabendo que o jovem profeta já estava indo embora da cidade, por outra estrada. E ele pegou o seu jumento e foi atrás do profeta mais novo. Encontrando o profeta mais novo, chamou ele para pousar na casa dele, para comer, e ele falou que não podia, porque Deus tinha falado para ele que ele não podia. E ele não podia desobedecer. Só que o profeta, usando de má fé, falou para ele, olha, eu tive uma visão, o anjo do Senhor falou para mim que era para me chamar você, para você pousar lá em casa, comer, beber lá em casa, né? Dormir, pousar aquela noite. E como ele falou no nome de Deus, como esse profeta mais velho falou que o anjo tinha aparecido e tinha falado, né? Falou no nome de Deus, o profeta mais novo acreditou que realmente poderia ter sido Deus que tinha falado realmente para o velho profeta. Só que ele não sabia que o profeta mais velho estava desviado da presença de Deus. E que ele estava mentindo. Ele mentiu com o nome de Deus. O profeta mais novo, acreditando, porque ele falou o nome de Deus, foi para a casa dele, comeu, bebeu, dormiu. E quando eles estavam comendo, o profeta mais velho, né, foi usado também, né, nesse momento, foi usado por Deus. Deus falou para o profeta mais velho, falava para o profeta mais novo, né, que ele não deveria ter feito aquilo ali. Ele tinha que ter feito o que Deus mandou ele fazer. Por causa disso, da desobediência. Da desobediência. O profeta mais novo ia morrer. E morreu. Quando foi no dia de manhã, né, depois que ele dormiu, acordou, que ele saiu. Na estrada, no meio da estrada, um leão apareceu e devorou o jovem profeta. O profeta jovem. Né? O que eu aprendo com essa lição é que a pessoa não deve desobedecer a Deus nem por brincadeira. Por exemplo, se Deus deu uma ordem para a gente fazer, se Deus pediu para a gente cumprir aquela ordem ali, né, mandou a gente fazer aquilo ali, a gente precisa fazer o que Ele mandou. Doa a quem doer, ou que chova, ou que faça sol, aconteça o que acontecer, mesmo que tenha que a gente perder várias coisas, mas se Deus mandou fazer, a pessoa tem que fazer. Não adianta Deus falar com você ou comigo e a gente ir pela cabeça de outra pessoa, porque aquela pessoa é evangélico, porque aquela pessoa é um profeta, porque aquela pessoa é um preleitor, né? E vai falar, vai tirar a gente da presença de Deus, mesmo falando em Deus, né? Como fez esse velho profeta falando para o jovem profeta, não, mas Deus falou comigo, mandou o anjo me avisar que era para você ir.
Não era para ele ter acreditado. Era para ele ter seguido a Deus, porque se realmente Deus quisesse que ele tivesse ido com aquele velho profeta, ele tinha aparecido para o jovem mesmo. Deus tinha aparecido, tinha mandado o anjo avisar para o jovem profeta. E ele não fez isso, né? Então, eles eram dois profetas, o mais novo e o mais velho. Mas eram diferentes. Um era homem de Deus e o outro estava desviado. Por isso ele mentiu no nome de Deus. E o jovem profeta acreditou. Só que o que a gente tem que aprender nessa lição é que a gente tem que fazer o que Deus manda. Só o que Deus manda. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa diz que é servo do Senhor, que é evangélico, que está na presença do Senhor, que está ouvindo louvores, certo? Mas, de repente, começa a ouvir funk gospel, rap gospel, música eletrônica gospel, forró gospel. Isso aí é só uma forma de estar no mundo com o nome de evangélico. Sabia disso? Porque não edifica, nenhuma dessas músicas edifica a nossa vida. Nenhuma dessas músicas edifica a nossa vida. Eu, particularmente, a minha pessoa, eu acredito que essas músicas não edifica ninguém. Não edifica. Aí a pessoa pode dizer assim, mas imagina, Davi dançou com a harpa, com a harpa de Noé, a harpa, com a arca de Noé. Isso, a arca de Noé não, gente. Com a arca da aliança, é isso. Quando ele recuperou a arca da aliança, ele dançou. Realmente, ele dançou. Ele dançou, mas ele dançou exaltando o nome de Deus. Ele dançou com a arca da aliança, porque ele estava feliz, porque tinha recuperado a arca da aliança. E ele dançou louvores, exaltando o nome de Deus. Mas funk, rap, forró, música eletrônica, gospel, não edifica ninguém. Não edifica. Eu particularmente não acredito, né? Então eu acredito que são imitações, tipo o profeta velho, né? É uma imitação de profeta, porque ele mentiu. Ele usou o nome de Deus para mentir para aquele jovem profeta. Então ele foi apenas uma imitação de profeta. Então é que nem as músicas de hoje. São imitação de louvores. Querem imitar para as pessoas e... mas é gospel, é evangélico. Eu vou ouvir porque exalta a Deus. Não exalta não. Ande longe. Então, para mim, particularmente, é uma forma de estar no mundo com o nome de evangélico. Ou seja, escandalizando o nome do evangelho. O evangelho de Cristo, né? Eu entendo dessa forma. Então, esse profeta mais velho fez isso com o profeta mais novo. Ele mentiu com o nome de Deus para o profeta acreditar que tinha sido Deus. E ele desobedeceu. Então, é assim, Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente tem que fazer, a gente precisa fazer, a gente necessita fazer, a gente tem que fazer e tem que fazer. E acabou. Doa quem doer. Precisa fazer, a gente precisa obedecer. Tem que obedecer, tem que haver obediência. Porque aquele profeta jovem morreu porque desobedeceu a Deus. Mesmo indo na conversa do profeta velho, né? Porque eu acho que ele ficou também com inveja, né? Porque Deus estava usando aquele profeta mais novo e ele já estava desviado mesmo, porque se ele não tivesse desviado, ele não tinha mentido com o nome de Cristo, né? O nome de Deus. Então é isso. Aí eu deixo esse vídeo aqui para pedir para... Vamos fazer a vontade de Deus com seriedade.
Vamos fazer a vontade de Cristo sem imitações baratas. Fazer o que Deus quer, fazer de verdade a obra do Senhor. Fazer o que Jesus manda de verdade, sem imitações baratas, sem acreditar em outras coisas, achando que está fazendo certo para Jesus. Vamos fazer só o que Jesus quer e o que Jesus manda a gente fazer. Tá bom? Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Você encontra essa palavra no livro de 1 Reis, viu? Capítulo 13, do versículo 1 até em diante. Você vai lendo e você vai descobrindo coisas maravilhosas no livro de 1 Reis. Tá bom? Quero desejar para você uma boa noite. Eu espero que você tenha entendido a palavra, tá? Que não devemos ter imitações baratas. E por imitações baratas, nós devemos fazer a vontade de Cristo. E só de Cristo, e acabou. E ponto e pronto. Tá? Não vamos fazer que nem o jovem profeta que acreditou no velho profeta, mesmo ele que já tenha sido profeta há mais tempo, mas ele estava desviado, né? O jovem profeta não deveria ter acreditado. Mas isso acontece, né? Acontece com... Tem muitas pessoas mentirosas que chegam mesmo só para destruir a vida da pessoa. É dessa forma. Mente com o nome de Cristo, mente com o nome de qualquer outra pessoa, de qualquer outra forma, só para tirar a pessoa do foco. Então não vamos perder o foco, não vamos nos desviar da presença de Deus. Vamos sempre andando direcionado dos caminhos do Senhor, porque o nosso alvo, ó, é o céu, é Jesus. Então deixa as outras coisas para lá, deixa criticar, deixa falar, deixa zombar. Ó, ninguém liga não, a gente estando com a presença de Deus, a gente estando com Cristo, a gente está com tudo. Tribulação, deformação, perseguição, luta, calúnia, isso é com certeza a gente passa. Vai ter que passar. Todo aquele que está na presença do Senhor passa por toda a tribulação assim. Mas mesmo dessa forma, vamos seguir a Cristo de verdade, sem imitação barata. Tá? É isso. Uma ótima noite a todos vocês. Eu desejo. Tá? Fique na paz do Senhor, fica com Deus, uma ótima noite. E amanhã, em nome de Jesus Cristo, vou pedir a Deus que me dê uma palavra. Tá? Vou orar, ler a Bíblia. Se Deus me der a palavra, amanhã eu faço novo vídeo. Tá bom? E é isso. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau.